Olha só, vamos aproveitar esse feriado, que tem muita gente acompanhando de casa, para fazer uma análise da conjuntura política atual. E daí eu quero começar a conversa pedindo a opinião de vocês sobre essa sequência de fatos. Olha só, em 3 dias o presidente Jair Bolsonaro defendeu a prática do trabalho infantil, comparou o Brasil a uma virgem que atrai tarados e tratou o grande João Gilberto, que morreu neste sábado, apenas como uma pessoa conhecida. E a isso se soma um dado do Datafolha. A ideia de que Bolsonaro atua de fato em todas as situações como um presidente da República caiu 5 pontos percentuais, foi para 22%. E 25% enxergam total inadequação para o cargo. Fazemos parte desses 25%, é isso? Como vocês enxergam o preparo de Jair Bolsonaro para presidente da República? Ele já declarou, né, que ele não tem condições de ser presidente da República, que ele não sabe porque Deus o colocou ali, né? Pelo menos nisso ele tem razão, né? Em alguma coisa ele acertou. Não tem a menor condição de ser coitado presidente. de Deus, o que Deus tem a ver com isso? Eu não acho que ele acertou, não. Bolsonaro acertou, não Deus. Bolsonaro acertou de que ele não tinha competência. Não, mas ele fica jogando a culpa em Deus, coitado. Pois é. Não acho certo. Mas de todo modo, quer dizer, a única coisa que me parece que ele teve algum bom senso foi reconhecer que ele não está preparado para ser presidente da República. Aliás, sequer ele estava preparado para ser deputado, né? Sim, vamos combinar, 28 anos, um mísero projeto apresentado, salvo engano, e sem nenhuma relevância, e sempre a figura que defendeu os retrocessos, ou que defendeu pautas que, até progressistas em alguns casos, mas sempre de maneira oportunista, né? E pregando isso, pregando as milícias, pregando a morte, pregando a tortura. O que esperar? Né? Da onde a gente não espera nada é que não vem nada mesmo. Não dá para esperar nada do Bolsonaro, dele não virá nada, a não ser, como ele próprio disse, destruição. Sim. Né? E retrocesso. Sim. Ao mesmo tempo, o Datafolha mostrou que ele mantém essa base dos 30%, que isso não muda. Em todas as pesquisas tem esses 30% tem se mantido. De abril para cá, né? E essa base não vai mudar de opinião. Inclusive, a gente tem discutido isso aqui no programa e é complicado. Não tem como furar essa bolha? Bom, eu particularmente acho que o Brasil tem uma direita furiosa mesmo. Não adianta a gente pegar e falar, olha, é gente com a qual vai dar para dialogar e que nós vamos poder convencer de outra. É gente que acha que índio tem que morrer, é gente que acha que preto tem que estar na senzala, é gente que acha que... Pede intervenção militar. Pede intervenção militar, é a favor da tortura, é a favor do assassinato em massa de... Enfim, é gente... Eu não acho que seja uma surpresa. A gente ter 30% de pessoas isso mostra a tradição escravocrata que nós temos, né? Quer dizer, nos Estados Unidos também, quer dizer, você tem pessoas da melhor qualidade no movimento negro, os panteras negras, você tem uma intelectualidade libertária nos Estados Unidos. O feminismo americano é o feminismo mais avançado do mundo e tal. E, ao mesmo tempo, você tem aquela gente que acha que enfim, isso é o quê? É o legado da escravidão, é o legado do racismo, é o legado de uma sociedade que roubou um monte de território, né, dos mexicanos, gente que tem ódio dos mexicanos. Então, eu não acho que seja surpreendente, não. Eu acho que o Bolsonaro é minoritário, isso eu acho importante. Ele hoje, o que eu acho que é importante é o seguinte, está ficando claro que ele não é a maioria, está caindo a ficha para um monte de gente. Ou seja, o Brasil está voltando a ser um lugar normal, né, que tem uma direita que é minoritária, uma direita fascista que é minoritária, tem uma outra direita com a qual dá para conversar. Pô, Sim. A gente pode conversar com a direita. A gente não conversou tanto com a ACM, a gente não conversou tanto com o Maluf, até o Maluf a gente fala. Sim, com o Fernando Henrique, com o Serra, com... Essa direita aristocrática, o príncipe, né, que é o Fernando Henrique. Agora, tá ficando claro que o Bolsonaro é minoritário. Eu acho que estamos indo bem, estão caindo as máscaras. E eu acho que o fato de a imprensa, a grande imprensa, tá nesse movimento, assim, tá uma loucura, né? Vamos combinar, tá muito engraçado ver
Todo mundo na expectativa do que a Veja vai publicar, Sim, todo mundo na expectativa. sim. Agora uma expectativa a favor do nosso lado. Não é que eles melhoraram, é que o Bolsonaro é ruim até para eles, né? Quer dizer, o Bolsonaro é assustador até para eles. Então... E eles ficam, né? Essa direita, digamos, a direita liberal, Sim. ela tem que ser ambígua nesse momento, porque ela topa e apoia a pauta econômica, né? A reforma da Previdência. Então, ela fecha com a pauta econômica lá com a extrema-direita representada pelo governo Bolsonaro. Sim. A direita liberal tem uma boa representação no legislativo, né? Maia, etc., DEM, PMDB, PSDB e tal. Mas eles fecham, eles querem as reformas neoliberais, né? Eles trouxeram o neoliberalismo para o debate político no Brasil nos anos 80, a partir dos anos 80 e nos governos do Fernando Henrique, isso... Né? Então eles fecham lá. Então eles batem e não querem serem identificados com o bolsonarismo, mas ao mesmo tempo eles não podem se dissociar integralmente. Então eles ficam nessa ambiguidade. Mas né? sabe que eu vi uma notícia hoje que, porque a gente fala desses 30%, mas tem ali os 70% em que a esquerda está ali e essa direita que aceita conversar. E daí a notícia era de que a frente parlamentar do agronegócio está se unindo com os ambientalistas. Então a gente vê essa união por conta de quê? Contra o ministro do Meio Ambiente, Exatamente. que tem Ricardo falado Salles. sobre a questão do desmatamento e pode prejudicar, de um lado, o acordo União Europeia e Mercosul, que a frente tem grandes interesses, e por outro lado, tem sido péssima para os ambientalistas. Então tem essa junção pedindo a cabeça do ministro do Meio Ambiente. E é muito interessante essa união que está acontecendo de polos opostos por conta de um governo que parece não representar ninguém, ou uma minoria que dos 30%. Eu acho que essa união, é claro que é oportunista até onde pode. É pontual, né? Ninguém acredita no desejo ambientalista, de preservação. Sim. Eles querem, a pauta do agronegócio é transformar o Brasil num grande deserto verde, que é o deserto da soja, né? Quer dizer, daquelas plantações horrorosas que não... Eu já fui em plantação de soja no Mato Grosso. É um negócio, gente, você não vê um bicho. Não é que você não vê uma cobra. Você não vê um animal, a não ser o animal homem. Você não vê uma taturana, você não vê uma cobra, você não vê... Acontece que não pega bem, né? Quer dizer, a Europa pode simplesmente acabar com todos os contratos de importação de produtos do agronegócio brasileiro. Isso é um desastre. Isso é uma tragédia para os próprios produtores, que não hesitam em passar fogo em índio, que não hesitam em derrubar tudo. Desmatar. Enfim, não hesitam em fazer essas loucuras. Em usar loucuras. doses cavalares de agrotóxico. Não hesitam em nada disso. Mas acontece que não pode ser. É aquela coisa. O problema do Bolsonaro é que o Bolsonaro é pornográfico, entendeu? Quer dizer, você pode gostar de um... Né? Você pega aquela coisa, uma cena de amor bonita e tal, não sei o quê. Agora, quando entra aquela pancadaria da pornografia, você fala, não, desculpa, não é minha praia, entendeu? É. Então, o Bolsonaro, ele é obsceno. Ele chegou ao ponto da obscenidade pura, porque como é que pode uma pessoa falar isso que você falou? O Brasil é como uma virgem que todo tarado quer. Cobiçada pelos tarados de fora. E é muito feio falar um negócio desse, né? E falar um negócio desse logo depois que o Papa tomou posições. Sim, verdade. Você está falando diretamente com uma espécie de uma reserva moral da civilização ocidental e tal. Quer dizer, então as pessoas, mesmo as pessoas que querem passar fogo em índio, falam, tudo bem, mas isso não se fala, entendeu? Mas isso não posso... E esse Ricardo Salles aí, que é o ministro do Meio Ambiente, é outra aberração, né? Então, eu acho que nós estamos nesse problema. Quer dizer, o Bolsonaro virou aquele cara que ele fala coisas tão grosseiras, coisas tão feias, que mesmo aqueles que seriam amigos dele... Tem vergonha. Tem vergonha, isso, né? Quer dizer... Vergonha alheia, né? Vergonha. E sabe o que eu acho? Tem uma coisa, Thalita, que é o seguinte, está muito claro no Brasil
e não é só no Brasil, não, mas a teoria política já de bastante tempo fala dos 3/3, né? De você ter aqui o campo progressista, a esquerda, o campo da direita, e esse campo que oscila, que está no meio, na sociedade e nos grupos políticos, que seria o centro, no campo da política institucional, mas também a população menos engajada e menos informada, digamos, no debate político da sociedade. Isso está muito claro e no Brasil, então, está muito demarcado. O problema hoje é que, se em algum momento, né, se durante 4 eleições, o campo da esquerda, o campo progressista, democrático, fez hegemonia com esse segundo terço, esse terço do meio, né? Aí 70%, 80%, 85% de aprovação dos seus governos. Sim. E mesmo o campo da direita, lá, Fernando Henrique, antes dele, os outros governos pós-ditadura, né? Sarney, Collor, Itamar, enfim, eles fizeram uma certa hegemonia durante um tempo, né? Então, esse pêndulo do meio aqui, né, desse centro mal informado, pouco engajado, menos interessado no campo político e que vai de acordo com seus interesses mais imediatos e com seu bolso e com as questões morais hoje. Agora, o que acontece nesse momento no Brasil, e por isso que também é duro da gente olhar, porque as coisas ficam muito pouco indefinidas, é que nenhum desses setores, nem a direita liberal, nem a extrema-direita proto-fascista ou fascista mesmo, e desclassificada, representada pelo governo Bolsonaro e seus ministros, que faltam adjetivos para qualificar o que é isso, e nem a esquerda conseguem produzir hegemonia na sociedade. Sim. Então, você vai ter por um tempo, né, e um tempo mais longo, essa polarização e, portanto, uma dificuldade de constituir maiorias e consensos sociais mais amplos, tudo indica. É bom a gente já ir pondo a barba de molho, porque você não faz as barbas de molho, porque você não faz uma destruição moral, uma destruição de direito social, uma destruição econômica, uma destruição política, uma destruição institucional, uma destruição da estrutura produtiva da economia brasileira, que o que a Lava Jato fez, por exemplo, né? Você não faz isso nem impunemente e nem recupera isso rapidamente. Nós vamos passar um período grande para recuperar a possibilidade de um debate político qualificado e para poder retomar condições mínimas para a economia e para os direitos sociais. Sim, 20 anos colocaram no estúdio ontem. Não, mas eu não concordo. Peraí. Vamos lá, Laura, no último bloco, então, Tuto fez uma fala, você ali discordou. Do que você discordou exatamente? Não, é que eu acho que os analistas políticos, não é o Tuto é um homem de guerra, mas os analistas políticos, eu acho que nós temos um viés muito grande na análise, que é a seguinte: os analistas políticos ficam sentados em suas casas, com os carpetes. A rua está desesperada, entendeu? Quer dizer, o problema todo, nós ainda não vimos uma explosão. Mas, quem anda na rua, quem anda no centro de São Paulo, que é incrível a quantidade de moradores, e as estatísticas mostram uma explosão da população morando na rua. Sim. Que é o fim da linha, que é quando você já perdeu tudo, você vai para a rua. Nós tivemos um aumento nos últimos 6 meses de 63% na população de rua da cidade de São Paulo. E se você anda por ali, quer dizer, pelo centro, você vê assim, são famílias inteiras, é com criança, é com móvel, a gente que acabou de ser despejado. Então, eu acho que todo esse processo social, aí as pessoas falam assim, cadê o posicionamento das forças políticas progressistas? É o seguinte, como sempre, o negócio a pressão vem por baixo. A pressão vai vir por baixo a hora que começar a ter quebra-quebra, a hora que tiver saque. E a gente vai chegar nesse momento de colapso econômico-social. Mas, gente, nós já vimos isso. Eu acho que nós vimos, quando, eu sempre me lembro, o Lula não chegou ao poder porque o PT tinha uma ideologia maravilhosa e estava tudo certo e tudo. Tinha também. Mas o que estava acontecendo é o seguinte: a própria burguesia, o Fernando Henrique, o PSDB e os tucanos já não seguravam mais nada. Era saque toda hora, era greve de policial militar, era greve da polícia civil. Era apagão, problema da infraestrutura, crise econômica, desvalorização no câmbio. Desemprego brutal, enfim, estava tudo parado. E nós estamos indo, o Bolsonaro, você vê,
O Paulo Guedes é um cara, um ministro da Economia, super poderoso. Sim. Ele só fala uma coisa, reforma da Previdência. Ele só fala isso. Para criar um emprego, ele não fala como é que vai criar. Para pegar e fazer uma frente de trabalho, ele não fala sobre isso. Nada. Fala em apagão na Câmara depois de passar essa reforma, porque não tem o que se discutir. Gente, e nós sabemos que a reforma da Previdência não vai melhorar isso aí. Sim. Eles já falaram que a reforma trabalhista ia abrir milhares e milhões de vagas de emprego. Não abriu. A reforma da Previdência não vai abrir. E se fosse abrir, a gente sabe que até nas expectativas dos economistas, vai ser num longo prazo, sim. Aí sim de 20 anos. Então, a tendência é as pessoas embarcarem, infelizmente, no desespero de uma recessão brutal. Todo dia, os analistas econômicos da Globo fazem aquela cara de luto para dizer... Gente, baixou mais um pontinho a expectativa de crescimento da economia desse ano. Baixou mais um pouquinho. Eu fico louca. Esses caras pediram o golpe. Esses caras bancaram o Bolsonaro. Aí você fala assim, não bancaram o Bolsonaro. Eles sempre foram diferentes. Não foram. Porque quando o Bolsonaro pegou, Bolsonaro estava andando para cima e para baixo com aquele saquinho lá dele, da colostomia. Não vou tirar sarro sobre isso. Mas ele estava andando para cima e para baixo, dando entrevista exclusiva para a Record e tal. A Globo fazia os debates e o que ela fazia? Estava programado o debate e o Bolsonaro falava, não vou. E ela cancelava o debate. Sim. Então o Haddad nunca pôde ir lá explicar como é que ele faria as coisas. Porque em outros tempos, o que eles faziam? Você não pode, você está dizendo que não pode? Nós estamos vendo que você está dando entrevista. Então vai ficar vazia a sua cadeira. Se quiser, vem. Se não quiser, não vem. Ou seja, eles apoiaram na prática, não só a Globo, como toda a mídia. Agora fica todo mundo fazendo arzinho de consternação. Então, eu acho que, infelizmente... De maneira hipócrita, porque continua apoiando, né? Continua apoiando. É só ver o tamanho da vaia que o Bolsonaro e o Moro receberam no Maracanã e que a Globo escondeu, cara. Que é isso? Que é então, isso? Nas redes, então, nós estamos falando de uma situação que é a seguinte. O PT... Eu acho, você quer saber, eu sou bastante crítica ao PT em relação ao período que antecedeu o impeachment e tal. Agora, eu acho que o PT está correto, as pessoas têm que pegar e experimentar isso. A hora que pegarem, porque ele não está com o poder de mando, ele não pode chegar e falar, olha, vamos criar isso. Mas vamos pegar o povo, tem que experimentar essa situação na prática. É como disse o Mano Brown, se não aprender pela informação, vai aprender pela dor. O povo está aprendendo pela dor, infelizmente. Eu também acho. Infelizmente. Mas está aprendendo. E eu acho que não só está aprendendo... Na periferia já virou o jogo. Eu acho que vai virar, e esse jogo vai virar muito rapidamente. Agora, o problema, o que demora, e eu não sei se são 20 anos, sim, acho que menos tempo, mas o que demora é que ainda que você tenha uma guerra civil no país, e portanto uma concertação à esquerda e ao centro, governo de reconstrução nacional. Um governo de reconstrução, você teve um tal grau de destruição institucional com a reforma da Previdência, com a reforma trabalhista, com a PEC 95, etc., que mesmo que você revogue essas coisas, até a gente poder retomar essa condição de normalidade econômica, social, de convívio entre diferentes, eu não estou falando entre extremos, porque isso que a Laura falou está certíssimo, é que a gente não sabia. Ou sabia, mas nunca tinha vivenciado de maneira tão aberta. Que você tem uma parcela, e não é uma parcela desprezível da população brasileira, que continua escravista, reacionária, boçal, moralista. Ela só veio à tona. Ela só agora ganhou expressão política. Ela perdeu a vergonha na cara. Ganhou expressão política. Bolsonaro mas ela sempre teve aí. Já está falando que para 2020 ele vai... continuar batendo nessa questão da polarização, porque para ele é muito interessante. Ele só vive aí, cara. Sim. Se tirar isso dele, ele não tem nada. Esse é o campo não sobra dele. Nada. Esse é o campo. Não sobra ele nada. Não propõe nada, ele só vive desse ódio, dessa polarização. E claro que essa fatia da população, e olha, eu vou dizer, toda família tem um cretino que pensa dessa maneira. Toda família tem. Então, não precisa ir muito longe. Você vê aquele cara que chega nos almoços de domingo, fica provocando, fica enchendo o resto, até a hora de explodir. Aí o cara fica feliz. Esse é o Bolsonaro.